mí y así. Internacionalicemos la lucha. Internationalisons la lutte. Internazionalizziamo la lotta. 让我们把抗争遍布全球。 Internationalize the struggle. Internazionalizemos a luta. El pueblo va a triunfar, será mejor la vida que vendrá. Tú subías desde el Cono Sur y venía desde antes, con el amor al mundo bien adentro. Fue una estrella quien te puso aquí y te hizo de este pueblo. De gratitud nacieron muchos hombres que igual que tú no querías que te fueras y son otros desde entonces. Después de tanto tiempo y tanta tempestad, seguimos para siempre este camino largo, largo, por donde tú vas, por donde tú vas. Que bonito, Missilene! Que alegria começar esse podcast cantando contigo. Que bonito, né, comadre? Bem-vinda ao nosso podcast Internacionalizemos a Luta, com esse tema tão especial dos 95 anos do nascimento do Che Guevara. Muito obrigado. E aí, companheirada que está nos acompanhando, bem-vindos, bem-vindas ao nosso programa. Esse mês, essa homenagem bonita, né, a esse homem militante, inspirador da nossa juventude, das mulheres, dos homens, das crianças, o internacionalista, né, que está vivo no nosso meio. Se falamos de um revolucionário internacionalista na história das revoluções e do movimento político de esquerda do mundo, não podemos deixar de falar de Che Guevara. Então, vamos lá para o nosso programa. A importância que tem o nosso podcast esse mês, né? Isso mesmo. Que esse 10 de junho celebra os 95 anos do nascimento do Che Guevara. Coisa boa. E quem quiser nos acompanhar, né? Acesse o nosso podcast nas principais plataformas que a gente já está ocupando as ondas do ar. Procura no Spotify, no Instagram, no Facebook, no YouTube. E quem está cadastrado no MST Zap recebe direto no seu telefone e já fica aí bem informado de todo o nosso programa. E quem não tá pode ficar, né? Pode se cadastrar. Isso aí, né, companheirada? Entra lá no MST Zap, por lá circula muita informação, inclusive o nosso podcast. E saudar nossas rádios, né? Rádios camponesas que nós temos pelos nossos assentamentos e acampamentos. Saudar e parabenizar e, ao mesmo tempo, agradecer pela retransmissão do nosso podcast todo mês. Um abraço para a companheirada das rádios do MST. Companheirada, para quem não ouviu ainda o nosso podcast do mês passado e os outros, mas sobretudo do mês passado, que foi sobre as feiras no mundo, volta lá. Tá bonito o nosso programa. Assim como foi o nosso programa bonita, foi a nossa feira. E lá tem as experiências, a importância das feiras para os camponeses e as camponesas no mundo inteiro. E vai lá. Curtir um pouquinho do que foi um gostinho da nossa Feira Nacional da Reforma Agrária. Inclusive faz um comentáriozinho lá nas nossas redes sociais. Manda um recado, né, Missy? Da proposta de como nós podemos ir melhorando a nossa jornada internacionalista desde o nosso podcast. Vamos lá, vamos começar? Internacionalizemos a luta. Como que é em espanhol, Missy? Em homenagem ao Che? Internacionalicemos la lucha. Internacionalizemos la esperança. Muito bem, companheirada. Vamos lá para a nossa apresentação dos blocos, né? Como é de roteiro nosso. Nós vamos começar com um bloco para entender o hoje, entrevistando a nossa companheira Nívia Regina, que é integrante da Brigada do MST em Cuba. E ela vai trazer para a gente um pouquinho sobre a luta anti-imperialista, né? Esse legado que o Che Guevara representa para nós. No segundo bloco, Os Povos na História, a gente vai viajar um pouquinho na imaginação, pelos caminhos literários, sobre o Che que eu conheci e histórias desse comandante eterno que a Cássia e a Maria vão trazer para nós. E para finalizar, nosso último bloco, Lutas Sem Fronteiras,
nós vamos conhecer sobre o Che pelos povos do mundo, né? Nós vamos dialogar com as nossas brigadas e conhecer mais de perto a influência do Che no continente africano, no Haiti, na Venezuela, né? A partir do diálogo com as nossas brigadas e os dirigentes políticos que estão nesses países. Vai ser bonito, né, Missilene? Nossa, nosso programa tá recheadíssimo e vai ser bem lindo. E vamos então para o nosso primeiro bloco, né, Carla? Para não perder tempo. Para entender el hoy. Pour comprendre le présent. Per capire l'oggi. 为了我们今天的明白， Understanding Today. Entendendo o hoje. E a gente já começa dando as nossas boas-vindas, como sempre, para o nosso bloco Para Entender o Hoje. E queremos saudar a Nívia, que é a nossa dirigente do MST lá do Rio de Janeiro, que está lá nas terras caribenhas, nessa pequena e grande ilha que é Cuba. E a Nívia vai trazer para nós, e queremos que ela, com toda a sua imbuição de viver, conviver com o povo e a sua Revolução Cubana, e lá onde a gente também sente muito presente, né, a vida e o legado do Che. Então, Nívia, conta para nós aí, mana. Você que está em Cuba, que está vivendo essa experiência da Revolução, comenta para nós sobre o Che e o seu legado nas lutas anti-imperialistas hoje. Olá, companheirada, ouvintes do podcast Internacionalizemos a Luta. Olá, Missilene e Carla. Que alegria estar desde Cuba participando deste podcast especial em celebração ao aniversário 95 do nosso comandante Che Guevara, sua trajetória de luta revolucionária e seu legado anti-imperialista. Pensar o legado anti-imperialista de Che é trazer Che como um grande revolucionário humanista que demonstrou seu amor pela humanidade até seus últimos dias. Che nos ensinou que sem amor pela humanidade é impossível ser um revolucionário autêntico. Quando pensamos o sentido político do humanismo em Che, vemos que é a máxima expressão da luta anti-imperialista, considerando 3 pontos principais: a solidariedade, o internacionalismo e a unidade dos povos. Che tratava a natureza do imperialismo como opressora, que explora, que violenta, que agride e bestializa os seres humanos e converte em feras sedentas de sangue e de ódio. Che via como aspiração de vitória a destruição do imperialismo no seu baluarte mais forte, o domínio imperialista dos Estados Unidos. Companheiros e companheiras, Che via como necessário a tática da libertação dos povos, liquidando as bases de sustentação imperialista que eram as colônias e neocolônias. Um trecho da Carta à Tricontinental, Che dizia: toda nossa ação é um grito de guerra contra o imperialismo e um clamor pela unidade dos povos contra o grande inimigo do gênero humano, os Estados Unidos da América. Com essas ideias, camarada, Che construiu o sentido de unidade da América Latina e dos povos do mundo na luta anti-imperialista por justiça social, liberdade e emancipação humana. Como revolucionário, lutador das causas do povo, Che ensinou a necessidade de considerar as grandes questões da humanidade. E seu grande exemplo foi realizar a luta contra as desigualdades, a exploração imperialistas em países como Angola, Congo, Vietnã, Guatemala, Bolívia, mostrando a grandeza do nosso comandante.
Um exemplo disso é uma frase muito bonita do Che, que diz: estaria disposto a entregar minha vida pela liberdade de qualquer dos países da América Latina, sem pedir nada a ninguém, sem exigir nada, sem explorar a ninguém. Carla Emice, tem um trovador cubano que a militância gosta muito, Silvio Rodrigues, e uma música tão especial que fala desse homem. Esse homem sem morte, esse homem que respira, esse homem que é luz posta em nossos caminhos. Hombre, hombre sem muerte, la noche respiró tu suerte. Hombre de buen destino, ya luces puestas en camino. E companheiras, refletir sobre a importância e a urgência da luta antiimperialista hoje passa por analisar os tempos duros que vivemos de crises, inclusive civilizatória, na qual se amplia a ofensiva imperialista, de agressões, de saques sobre o trabalho humano e os bens da natureza, a ampliação da batalha midiática, que fazem parte de um projeto destrutivo, não só do ponto de vista econômico e político, mas também cultural. Inclusive, nesse período mais recente, podemos ver que as ações subversivas da direita imperialista se tornam mais radicais quando se trata de prevenir e impedir a construção e a imersão de projetos alternativos. A exemplo das ações dos Estados Unidos contra a Venezuela e Cuba, as ações de golpes contra os governos populares e de esquerda, como foi no caso do Brasil, Bolívia e Equador. Quando se trata de Cuba, vemos a aberta hostilidade e agressão do Império dos Estados Unidos, um vizinho tão pertinho aqui da gente, apenas 90 milhas, e que busca asfixiar o povo cubano, impondo as medidas de bloqueio econômico, político e simbólico. Cuba tem demonstrado, mesmo com todas as suas debilidades, a coragem de um povo, de uma ilha que tem tido a valentia e a dignidade de dizer não. Não ao imperialismo mais poderoso do mundo, e tem buscado, mesmo com muitas dificuldades e adversidades, construir uma sociedade socialista como um projeto político-social. Para isso, companheirada, Cuba sempre entendeu que não pode ser um projeto de uma ilha, mas de várias nações. Portanto, Cuba tem buscado, através do seu internacionalismo firme e integral, contribuir no bem-estar e na liberação de outros povos, desde as lutas anticoloniais, nos mais distantes lugares, a luta pela alfabetização com as brigadas educadores e educadoras, a luta pela saúde dos povos com a brigada dos médicos cubanos. Essa pequena grande ilha nos tem demonstrado a necessidade fundamental do anti-imperialismo como método e modo indispensável de análise. Uma caixa de ferramentas para a ação e a resistência, como uma forma consciente diante de cada luta local, regional, nacional e internacional. Essa ilha que conhece de perto as entranhas desse império tem dito, através da sua luta revolucionária, a sua batalha das ideias, que não existe forma significativa de avançar na justiça social sem um anti-imperialismo absoluto, firme e universal. Camaradas,
É urgente fortalecer a luta das causas justas de todos os povos do mundo. Basta já de guerras, militarismos, golpes e de bloqueios. Hasta la vitória sempre! Nívia, muito bom te ouvir, querida hermana. Agradecemos a sua participação, receba o nosso abraço caloroso aqui do Brasil, de todos os camaradas sem terra que com certeza estão com vocês, com a nossa brigada aí nessa ilha tão admirada por todos nós. Se a gente pudesse mandar, né, uma forma carinhosa de dizer, né, um aprendizado desse lugar, hay que endurecer-se, pero sin perder la ternura jamás, que é uma bela síntese do nosso comandante Che Guevara. Seguimos adiante, né, Missy? Sabe uma coisa que a gente esqueceu no começo, que eu acho que vale agora, mas em espanhol, que é buenos dias, buenas tardes ou buenas noches. Hola, que tal, companheirada? Buenos dias, companheiros e companheiras, e buenas noches, porque estamos justo gravando esse programa aqui na nossa Escola Nacional Florestan Fernandes. Essa escola internacionalista. Que é internacionalista, temos ali o nosso busto do comandante Che Guevara. E é noite, aqui sob o som dos grilos, né? De que mais, Levi? Nós estávamos aqui escutando. Boa noite, companheirada. E vamos para o próximo bloco, né? Agora é os povos na história. Esse segundo bloco literário que convoca a nossa imaginação, convoca a gente regar o nosso pé de poesia. Com vocês, a Cássia Bechara, nossa comandante do setor internacionalista, e a Maria Aparecida, do setor de comunicação do MST, que vão trazer para a gente a memória da vida desse grande homem latino-americano, Ernesto Che Guevara. Los pueblos en la historia. Les peuples dans l'histoire. I popoli nella storia. 人民在历史长河中， Peoples in History. Os povos na história. América, te hablo de Ernesto. Con una mano larga para tocar las estrellas y una presión de Dios en la huella. Jesus Montaner conheceu Che no México, durante a preparação para o retorno a Cuba para a continuidade da luta de libertação nacional. Che estava nos campos, nas tarefas de treinamento, e eu cuidando da frente financeira. Mas minha grande admiração por Che começou na viagem do Granma. A expedição teve que partir às pressas, pois havíamos apreendido grande quantidade de armas, o que aparentemente pegou Che desprevenido, que não conseguia estocar os remédios para controlar seus ataques de asma. Naqueles dias, ele sofria de uma asma terrível e ficamos impressionados com o estoicismo e o espírito de sacrifício com que suportou seus sofrimentos. Ninguém ouviu um único sussurro. O companheiro Faustino Pérez tomou a precaução de levar consigo algumas injeções de adrenalina, o que foi possível aliviar um pouco as violentas crises que sofreu. Isso se repetiu mais tarde na Serra Maestra. Mesmo com fortes ataques de asma, não permitia que a marcha parasse por sua causa. Era muito exigente consigo mesmo, e talvez por isso, quanto mais se aproximava de alguém, quanto mais carinho sentia, mais exigente e duro era. Mas no fundo, sempre com muito carinho, muito didático, muito pedagógico, explicava a cada camarada os erros cometidos e soube tocar nas fibras da honra e da consciência do revolucionário. Pode-se dizer que foi um verdadeiro formador de homens e de quadros. Al Che, no in memoria. Enviado pela Rádio El Mundo de Buenos Aires, o jornalista argentino Jorge Ricardo Massetti chegou a Cuba em 1958 com a missão de entrevistar Fidel e Che Guevara. Em poucos minutos, o que parecia um quarto se transformou em sala de jantar, escritório e enfermaria. Todos estavam de pé e a única coisa que perguntavam, o que quer que estivessem fazendo, era se o comandante havia chegado. Pouco depois chegou o Che Guevara. Ele vinha montado numa mula, com as pernas penduradas e o dorso curvado.
prolongado pelos canos de uma bereta e um rifle com mira telescópica. Conforme a mula se aproximava, pude ver que uma cartucheira de couro estava pendurada em sua cintura, com carregadores e uma pistola. No bolso da camisa havia 2 revistas. Do pescoço pendia uma máquina fotográfica e do queixo anguloso uns pelos que queriam ser barba. Ele desceu da mula calmamente, acomodando-se no chão com enormes botas enlameadas. Acendeu o cachimbo e eu o fumo, e nos acomodamos para uma longa conversa. A primeira pergunta ao tio foi a seguinte: por que você está aqui? Ele me respondeu com seu tom tranquilo: tô aqui porque considero que a única maneira de libertar a América dos ditadores é derrubá-los. E você não tem medo de que sua intervenção nos assuntos internos de um país que não é seu possa ser descrita como interferência? Em primeiro lugar, não considero apenas a Argentina como minha pátria, mas toda a América. Além disso, não posso conceber que se chame ingerência ao me doar pessoalmente, ao me doar inteiro, ao oferecer meu sangue por uma causa que considero justa e popular, ao ajudar um povo a se libertar de uma tirania que admite a interferência de uma potência estrangeira que ajuda com armas, aviões, dinheiro e treinamento de oficiais. Até agora, nenhum país denunciou a intromissão dos Estados Unidos nos assuntos cubanos. Nenhum jornal acusa os Yankees de ajudar Batista a massacrar seu povo. Mas muitos cuidam de mim. Sou o estrangeiro intrometido que ajuda os rebeldes com seu sangue. Aqueles que fornecem as armas para uma guerra interna não são intrometidos. Eu sim. A argila fundamental da nossa obra é a juventude. Nela depositamos todas as nossas esperanças e a preparamos para receber a bandeira de nossas mãos. Os jovens Azevedo terão suas vidas atreladas de Che. A Leonardo Tamoio, um jovem guarriro, Che pergunta: o que você veio fazer aqui? O mesmo que o senhor. Che acha a resposta tão válida quanto qualquer outra e Leonardo é incorporado à coluna. Harry Villegas chega também muito jovem com um grupo armado de escopetas. Che logo pergunta se eles acham que podem vencer uma guerra com essas armas. O que vê Che nesses jovens? O que vê Che onde outros veem o analfabetismo, a inexperiência militar e a imaturidade? Che vê tenacidade, um reflexo de sua própria obstinação, a vontade à prova de fogo. E assim os trata, com o mesmo rigor que trata a si mesmo. Serão esses jovens, e muitos outros mais, que realizarão façanhas na luta militar e criarão a nova Cuba. A coragem de Che Guevara se expressa nas lutas guerrilheiras e na disposição para assumir as mais diferentes tarefas revolucionárias. Em 26 de novembro de 1959, Che recebe sua certidão de nacionalidade cubana. No mesmo dia, é nomeado presidente do Banco Nacional de Cuba. O próprio Fidel confirma a piada de que, em uma reunião da direção revolucionária, ele perguntou se havia algum economista presente, e Che, que estava meio dormindo, entendeu comunista e levantou a mão. O pai de Che reagiu à notícia: meu filho Ernesto cuidando dos fundos da República de Cuba? Fidel tá louco. Cada vez que um Guevara abre um negócio, vai à bancarrota. A presença de Che e de seu estilo causam inquietude entre os funcionários mais antigos do banco, que diziam que a antessala do escritório do presidente estava cheia de cabeludos armados. Os cabeludos eram os guarriros jovens de Che, transformados em sua escolta e com patentes de primeiro tenente. Desde a criação do Ministério das Indústrias, em 23 de fevereiro de 1961, o comandante Ernesto Che Guevara assumiu a responsabilidade de dirigir esse órgão, que tinha um papel principal na promoção e diversificação da economia cubana. Valdés Gravalosa foi secretário da junta diretiva desse ministério. O comandante Che Guevara sempre insistiu junto aos dirigentes do Ministério das Indústrias sobre a necessidade de estudar, de se aprimorar constantemente. E nisso também foi um exemplo.
Ele não apenas pedia para os outros estudarem, ele foi o primeiro a fazê-lo. Lembro de uma reunião que ele perguntou a cada um dos presentes o que iam estudar. Um colega que se caracterizava por ser bastante autossuficiente lhe disse que não precisava estudar, porque já tinha um diploma universitário. Em tom bastante infeliz, ele comentou que não estava na situação de outros dirigentes do ministério que tinham baixa escolaridade. Ao ouvir essas palavras, tio interrompeu e perguntou com certa rispidez: "Você pode me dizer qual é a lei fundamental do socialismo?" O camarada, obviamente surpreso, não conseguiu dar uma resposta concreta e permaneceu no ar. Então, Tchê se limitou a comentar: "Veja, apesar do seu nível, você não consegue responder essa pergunta elementar. Então, deveria estudar economia política." Che Guevara enxergava o trabalho voluntário como instrumento criador da consciência e como uma escola prática e cotidiana de autoeducação política, servindo, portanto, como uma ferramenta para a consolidação do socialismo. Libório Noval, fotógrafo do jornal Revolution, encontra Che no distrito Martí, onde estão sendo construídas casas populares. "Vocês vieram trabalhar?" "Sim, comandante, viemos cobrir o acontecimento." "Não, eu pergunto se vieram trabalhar de verdade, pegar no pesado, carregar pedra." "Bom, se é isso que a gente precisa fazer, não tem problema. Então deixa a câmera aí e venha." Passei a manhã puxando o carrinho de mão que o tio enchia com areia, cimento ou pedras. A partir desse momento, passei a seguir Che no trabalho voluntário aos domingos. O local: Uruguai. A ocasião: Conferência Interamericana de 1961. O brasileiro se chama Flávio Tavares. Logo que encontrei o Che, perguntei o que era importante para um combatente na guerrilha. E ele disse: "Os pés." E começou a bater nas botas e a descrever a importância dos pés para um combatente. Os pés que nos levam para frente, os pés que nos fazem retroceder, os pés que nos animam, os pés que nos fazem correr, os pés que nos fazem esperar. Um comandante guerrilheiro que, como ministro de Estado, estava naquela conferência internacional como grande astro e me dizendo que os pés é que eram o mais importante. Outro dia, o presidente do Uruguai oferece um churrasco para Che Guevara com toda a delegação uruguaia. Convida só um estrangeiro, o jovem governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, que estava ali como conselheiro especial da delegação brasileira. O presidente uruguaio queria reunir os gaúchos, Uruguai, Argentina e Rio Grande do Sul. Dias depois, Brizola me chama. "Só quero me despedir de uma pessoa. Traga o comandante Che Guevara." Isso foi em torno do dia 10 de agosto. 15 dias depois, o presidente Jânio Quadros renuncia. Os ministros militares vetam a posse do vice-presidente João Goulart, que estava na China comunista em missão oficial. O veto militar era um golpe de Estado. Brizola se rebela. O Terceiro Exército adere à rebelião e passa a exigir a posse de João Goulart. Agora eu pergunto, como conclusão daquele encontro. Até então, o Brizola não tinha tido nenhum ato revolucionário. 1961 foi um ato revolucionário, até de rebelião armada. Fico me perguntando, se Brizola não tivesse tido aquelas conversas com Che, se não tivesse conhecido Che, se não tivesse sido influenciado pela mística do Che, não teria havido aquela rebelião de 1961 no Rio Grande do Sul. Naqueles 13 dias em Punta del Este, não conheci apenas um Che Guevara guerrilheiro, nem tão só um pensador que filosofava em torno do concreto. Conheci alguém capaz de renunciar a tudo e lutar no Congo, na Bolívia, para não se transformar em Cuba num burocrata da revolução ou num inútil burocrata da utopia. E não perdeu a ternura jamais. Obrigada, Maria, Cássia, como sempre, né, em nosso podcast, traz com tanta mística, muito vigor
e carregado de história, literatura, e trazer a história do Che Guevara com essa visão, inclusive para a gente conhecer a sua vida e memória de luta, e também como homem, né, e ser humano. Que lindo, né, esse bloco é lindo demais. Muito obrigado, companheiras e companheiras. E vamos, Carla, logo para o nosso último bloco, que é o bloco das lutas sem fronteira, que nesse podcast estamos chamando o Che para os povos do mundo. E esse é o bloco das nossas brigadas internacionalistas. Como a gente sempre diz, é o bloco onde a gente vê bem de pertinho o internacionalismo no MST e do MST, que é as nossas brigadas, que é os países onde as nossas brigadas estão atuando. Então, a gente vai ter aqui desde várias participações, né, Miss? Diversos. A gente vai ter desde o Haiti, da nossa brigada na Zâmbia, lá na Venezuela, e vamos escutar, né, dirigentes políticos, mulheres e homens, sobre a influência do Che, né, do seu legado, do seu pensamento para as lutas, para as gerações, né, desses países. Vamos ter aqui o companheiro Felipe, da Comuna Che Guevara, lá da Venezuela, a companheira Nancy, do Partido Socialista da Zâmbia, e a companheira Islanda, do Movimento Tête Collée, lá do Haiti, que vai trazer para nós o seu testemunho do significado dos 95 anos de nascimento do Che para os seus países, para o povo e para os seus movimentos. Bem-vindo, companheiras e companheiras. E vamos ter também um companheiro jovem brigadista do MST, lá do Rio Grande do Sul, que está lá na Venezuela, internacionalista, vai dizer para nós o significado da influência do legado do Che para a Brigada Internacionalista Apolônio de Carvalho, lá na Venezuela, e também a companheira Beth, lá da Zâmbia, da Brigada da Zâmbia, que vai dizer para nós também a importância do exemplo internacionalista do Che para a missão internacionalista do MST na África. Assim que é um bloco, gente, tá cheio de coisas bonitas. Bem-vindo, companheiros e companheiras. Lucha sin fronteras. La lutte est sans frontières. La lotta senza frontiere. 不受边界制约的反抗。 Struggle without borders. Luta sem fronteiras. A nossa luta é no campo. Olá, companheirada, saudações. Meu nome é Everton Pereira, sou militante do Movimento Sem Terra e integro a Brigada Internacionalista Apolônio de Carvalho aqui na Venezuela. E hoje vamos conversar sobre os 95 anos do nascimento do comandante Che Guevara e a sua vivência internacionalista. Para nós, o Che simboliza o internacionalismo na prática. O internacionalismo que para nós do MST é um princípio que sustenta e que dá base à nossa organização, que se materializa na ação real dos valores do humanismo, da solidariedade e da coletividade. E o comandante Che foi quem internalizou e motivou a prática deste princípio. Com isso, para nós militantes internacionalistas, ter presente o legado do comandante Che Guevara é de fundamental importância na nossa cotidianidade da ação e da vivência internacionalista na Venezuela. A convicção, a rebeldia e o espírito de sacrifício como legado do comandante Che Guevara não são apenas recordações ou um conto utópico longe da nossa realidade. São aspectos que motivam e que dão caráter à nossa ação dentro do território venezuelano. E sabemos que os mesmos inimigos que eliminaram fisicamente a Che Guevara nos assediam e ameaçam todos os dias. Por isso, sigamos juntos o legado do comandante Che, de Fidel, de Chávez, nessa batalha diária contra o imperialismo. É uma batalha que é pela vida, pelo justo e pelo melhor do mundo. Internacionalizemos a luta e internacionalizemos a esperança e vivamos na prática o internacionalismo proletário. A nossa luta é no campo. Meu nome é Felipe Vanegas. Meu nome é Felipe Vanegas, faço parte da Comuna Socialista Che Guevara, do estado Mérida, na Venezuela.
O comandante Ernesto Che Guevara tem uma grande influência para toda a América Latina, sobretudo para a Venezuela, porque ele faz parte das nossas lutas. Nos seus anos de luta, passou por alguns territórios aqui da Venezuela. Na sua passada, ele até diz que na Venezuela as condições eram difíceis para um processo revolucionário, porque algumas condições não estavam dadas. Também deixa com sua morte inspirações para muitos revolucionários na Venezuela, quem, posteriormente, são fichas fundamentais para a construção do processo bolivariano na Venezuela. E por consequência, essa influência chega até a minha geração. Uma geração muito mais jovem que nasce com um processo bolivariano e que seguimos em lutas e em batalhas. Eu sempre lembro de uma frase que nós gostamos muito aqui na nossa comuna. Uma frase do Che, a comuna socialista que tem seu nome. A frase diz assim: na Terra faz falta pessoas que trabalhem mais e critiquem menos, que construa mais e destrua menos, que prometa menos e resolva mais, que espere receber menos e dar mais e que digam, melhor agora do que amanhã. Essa frase nos manda a luta no território. Essa frase nos manda a realização de um território, a construir com as pessoas e a construir com a realidade e deixar um pouco de lado essa politicagem que estão acostumados muitos dos governos da América Latina. Como muitos dos governos na América Latina, sim. Um dos seus principais legados na juventude venezuelana é não ficarmos calados, de seguir combatendo todos os dias, de seguir construindo todos os dias, e que onde haja uma injustiça, sempre estarmos presentes para encontrar uma solução para a mesma. E bom, em homenagem a esses 95 anos do seu nascimento, a comuna Che Guevara espera, nos dias de hoje, realizar um ato correspondente a essa homenagem. E também reafirmar ao nosso território este homem que foi o Che. E tanto tempo depois segue nos influenciando em toda a América Latina. Que viva el Che, que viva el Che, que viva el Che. Che. Che, esse homem que, embora partiu muito cedo, as gerações históricas e as novas gerações reconhecem fisicamente nas representações nos livros e textos e nas anedotas escolares, souvenir e até nos cinemas. Anedotas escolares, souvenir e outras películas. E nós, o povo haitiano, recordar a esse líder do batalhão da Força Moral pelo seu sacrifício, pelo mundo justo, de igualdade e sem discriminação. Por mundo justo com igualdade sem discriminação. É por isso que no Haiti também. E por isso que no Haiti também temos como um pai da nação haitiana, e que nos inspira como país negro que devemos lutar até o fim e que respeitem a nossa autodeterminação como povo. Determinação deste povo rebelde como Che. O pai da nação haitiana, Jean-Jacques Dessalines, é um revolucionário. E como revolucionário, é um homem que tem amor para construir uma nova sociedade contra o imperialismo. Contra o imperialismo. Assim também que Che, durante toda a sua vida, lutou para ver como confrontar e enfrentar também esse sistema que é o sistema capitalista, patriarcal de opressão e discriminação. Que é o sistema capitalista, patriarcal, com opressão e discriminação. É por isso que a juventude haitiana, nos seus 95 anos de nascimento, damos uma homenagem a esse homem, sensível, de amor, que contribuiu com várias revoluções, especialmente a cubana. Com várias revoluções, especialmente a Revolução Cubana. Che vive em nosso coração para sempre. Olá, companheiros e companheiras. Aqui quem fala é a Beth Cerqueira, da Brigada Internacionalista Samora Machel, em Zâmbia, na África. Bem, hoje é um dia de festa, dia de celebração da vida e do legado do Ernesto Che Guevara. E para nós, aqui da Brigada Internacionalista Samora Machel,
fundante, né, continuarmos com o seu legado, né? O cultivo, a solidariedade entre os povos, o cultivo, a prática diária do internacionalismo, sobretudo a juventude, né? A necessidade do cultivo à rebeldia, a se indignar a cada vez que se comete uma injustiça no mundo, sermos e nos tratarmos, né, como companheiros. Estar em África também nos mostra um Che muito comprometido com os povos africanos, né? Ele mesmo dizia que a África era um dos campos mais férteis de batalha contra o colonialismo, contra o imperialismo, contra o neocolonialismo. E aqui é onde a gente pode ver, né, das mais diversas e perversas formas da exploração humana, né? Então, o internacionalismo do MST bebe, né, neste legado em que nós temos que manter vigilantes e que deve ser constante e diária a luta anti-imperialista. Como disse a companheira Nancy, o Ernesto Che Guevara também foi um grande disseminador do amor. Então, não se pode cultivar a solidariedade, o internacionalismo, sem também nós não cultivarmos o amor entre os povos do mundo. E, por que não, o amor entre os latino-americanos, os africanos e todos os povos do mundo. Celebramos junto a vocês, Missy, e por aqui mandamos um enorme abraço e um grande beijo a toda a militância sem terra no Brasil. Que viva o comandante Che! Muito obrigado, companheiros e companheiras. É muita inspiração ouvir e saber desse movimento internacionalista que vocês seguem colocando em prática no cotidiano. Uma demonstração de que o espírito de Che Guevara está vivo e fazendo, né, luta sem fronteiras pelo mundo inteiro. Foi bem marcante, né, Missy? Lindo. E inspirador, né? Saber que o legado está vivo e que a referência, não só como esse figura, né, revolucionário, senão também de conteúdo, né? De como a elaboração do Che para os projetos socialistas segue sendo um grande referente para as lutas e para as novas gerações, né, que são os jovens que têm assumido mais e mais as tarefas revolucionárias por esse mundo socialista emancipado que nós tanto lutamos. Seus valores estão sendo colocados em prática na luta popular. Isso aí. E para reivindicar esse homem de princípios e valores, a gente queria aqui relembrar a carta do Che para os seus filhos. Queridos Eudita, Aleidita, Camilo, Célia e Ernesto. Se alguma vez tiverem que ler essa carta, será porque eu não estarei mais entre vocês. Quase não se lembrarão de mim e os mais pequenos não recordarão nada. O pai de vocês tem sido um homem que atua e certamente leal às suas convicções. Cresçam como bons revolucionários. Estudem bastante para poder dominar as técnicas que permitem dominar a natureza. Sobretudo, sejam sempre capazes de sentir profundamente qualquer injustiça praticada contra qualquer pessoa em qualquer parte do mundo. Essa é a qualidade mais linda de um revolucionário. Até sempre, meus filhos. Espero vê-los ainda. Um beijão e um abraço do papai. Che Guevara. Que bonito. Esse pai. Homem, né? Pai, ser humano, dirigente revolucionário, com esse nível de sensibilidade. Tão importante, tão atual, né? Para a nossa luta, para o nosso momento. Para nossas gerações, né? Importante demais. Assim terminamos, companheirada, o nosso podcast na nossa 10ª edição. Já são 10 programas, o Levi estava dizendo aqui, nossa, já?
Mas já são 10, né? 10 programas e queremos que se perdure por muito mais. E muito mais edições. Isso aí, camaradas. Um abraço grandioso. Obrigado por nos ouvirem. Sigam o MST nas redes. Estejam atentos. É um momento importante, né? De apoio, de solidariedade a todo o processo conjuntural que vivemos. E nos inspiremos em Che Guevara. Esse homem de valores, de solidariedade, de um espírito de sacrifício, de internacionalismo, de estudo. Isso aí. Viva o Che e viva o Che. Hasta la vitória sempre, comandante. Um grande abraço, companheirada. Beijo, tchau, Beijo. tchau. Y tú vendrás marchando junto a mí y así Internacionalicemos la lucha. Internationalisons la lutte. Internazionalizziamo la lotta. 让我们把抗争遍布全球。 Internationalize the struggle. Internazionalizzemos a luta. que vendrá.